Meus amados, queridos irmãos, para abrirmos nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Louvado seja Deus. O livro segundo escreveu Mateus, capítulo 8 e versículo a partir do 23. Amém? Até o versículo 27. E diz assim a palavra de Deus: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, que o barco era coberto pelas ondas, porém ele estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele lhes disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mantenha a sua Bíblia aberta para, nesta noite, discorrermos acerca desta palavra. Meus amados irmãos, como os irmãos sabem, gosto de intitular as minhas mensagens. A mensagem intitulada nesta noite é Como o cristão deve se comportar diante das dificuldades. É o tema da nossa mensagem. Como um cristão deve se comportar diante das dificuldades. As pessoas, de uma maneira em geral, no seu dia a dia, se depara com os mais variados tipos de problemas, de adversidades, de lutas, de tempestades, de tribulações. Existem pessoas que enfrentam dificuldade na questão financeira, em decorrência dessa crise econômica, do desemprego. Outras pessoas enfrentam dificuldade na questão espiritual. Há várias pessoas que não têm força de vir à igreja, ou de ir à igreja, de ler a Bíblia, de orar, enfim. Há pessoas que enfrentam dificuldades no quesito, na questão de saúde, principalmente em tempos de pandemia, principalmente nos dias atuais. Então, meus amados, há variados tipos de problemas em que as pessoas no seu dia a dia têm que administrar, que as pessoas no seu dia a dia têm que resolver, têm que se deparar. Não há como fugir de problemas. E não é pelo fato da pessoa ser um crente ou um cristão que a pessoa está isento ou isenta de problemas. Então, as tribulações, os problemas, as adversidades, é fato. Mas como os cristãos devem se comportar diante das adversidades? Como o cristão deve se comportar diante dos problemas? Como o cristão deve se comportar diante dos obstáculos? Nós precisamos entender que o crente é inerente ao ser humano, seja ele crente ou não, seja cristão ou não, é inerente, é algo que não dá para fugir, é de problemas. Esse texto lido
Nesta noite iremos tirar algumas lições acerca do comportamento de um cristão autêntico diante de tais adversidades. Primeiro, precisamos entender, primeiro ponto, precisamos entender, mesmo Jesus estando com o cristão, ele enfrenta dificuldades. É o primeiro ponto. Mesmo estando com Jesus, o cristão enfrenta dificuldades. É o nosso primeiro ponto. Observe no texto lido que Jesus entra com os discípulos no barco. Jesus estava com os apóstolos. Jesus estava com os discípulos. Mas isso não impediu que viesse uma grande tempestade contra aquele barco. Ora, Jesus não estava no barco. Observe no versículo 24, louvado seja Deus, que mesmo o Senhor Jesus estando naquele barco, a tempestade era tão grande que o barco era varrido pelas ondas. Isto é, mesmo o cristão andando com Cristo, mesmo a pessoa buscando a presença de Deus, mesmo a pessoa buscando o Espírito Santo, mesmo a pessoa buscando a santificação e a consagração diante de Deus, não há como impedir dessa pessoa enfrentar problemas, obstáculos, lutas e tribulação. Vendem-se uma ideia por aí de que a pessoa aceitou Jesus, acabou os problemas, acabou as lutas, a pessoa não passa mais dificuldade financeira, não adoece mais. Vendem-se essa ideia extraída da teologia da prosperidade, é uma mentira, é uma furada. Observe o que Jesus falou em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É a Bíblia que está dizendo. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Ele completa: tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. É evidente que há uma grande diferença de comportamento entre um justo e uma pessoa que não crê em Deus, diante de problemas, diante de obstáculos. Há uma diferença gritante. A pessoa, quando anda com Deus, a pessoa, quando tem fé no seu Deus, quando se depara em situações como estas, a pessoa olha para Deus, ora a Deus, busca a Deus e deposita toda a sua confiança em Deus. Não foi isso que disse Paulo aos Filipenses? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes levai a Deus as vossas ansiedades, aquilo que vos traz ansiedade. É o que Paulo diz. Há essa diferença, mas o fato de eu ser um cristão não me isenta de passar, de enfrentar os problemas da vida. O sol nasce para todos, para justos e para ímpios. Os problemas também. Observe o que diz o profeta Isaías, 43, versículo 2. O profeta Isaías: quando passarem pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Olha o que diz a palavra de Deus. Deus usando o profeta Isaías, falando logicamente com Israel, falando para o povo de Deus, o povo sacerdotal, que o
povo iria passar pelas águas, mas não seriam afogados, que passariam pelo fogo, mas não se queimariam. Deus não disse que eles não iam passar pelas águas. Deus não disse que eles não iam passar pelo fogo. A nação de Israel teve que passar no meio do oceano. Observe que Daniel, o profeta Daniel, era um homem justo, santo, buscava a Deus constantemente, orava 3 vezes ao dia para a banda de Jerusalém, tinha um compromisso inegociável de não se contaminar com os costumes dos caldeus, que ele estava lá em Babilônia. Mas Daniel, o fato dele ser esse homem de Deus, não impediu dele ser lançado na cova dos leões. Aproveitando a viagem, os 3 amigos de Daniel, Cedraque, Mesaque e Abednego, homens destemidos em servir a Deus independentemente de qualquer coisa, não se curvaram para a imagem erguida por Nabucodonosor, homens cheios da presença de Deus, que buscavam a Deus verdadeiramente, mas isso não impediu que eles fossem lançados na fornalha ardente. Agora há de se observar, meus amados, que mesmo Daniel, o fato dele ter sido lançado na cova dos leões, Deus não impediu que ele fosse lançado. Porém, Deus entrou com Daniel na cova dos leões e impediu que os leões tocassem em Daniel. Assim, o fato dele ser um homem de Deus, ele foi lançado na cova dos leões, Deus permitiu. Mas Deus entrou com ele e não permitiu que os leões o tocassem. Os seus 3 amigos, Cedraque, Mesaque e Abednego, foram lançados, Deus não impediu, na fornalha ardente. Mas Deus entrou com eles na fornalha e impediu que o fogo os matasse. O texto lido nesta noite diz que o fato dos discípulos serem seguidores de Jesus, andarem ombro a ombro com Jesus, terem sido escolhidos por Jesus, não impediu que eles se deparassem diante de uma grande tempestade. Mas Deus estava no barco com eles e impediu o naufrágio. Então essa é a questão. Nós aprendemos nessa primeira parte da mensagem que, embora o cristão possa passar por adversidades, por aflições, por obstáculos, Deus estará do seu lado, lhe ajudando a superar e a vencer os obstáculos da vida. Bendito seja Deus. Segundo ponto, nas dificuldades, você não está sozinho, Cristo está do lado. Nas dificuldades, você não está sozinho, Cristo está do lado. Observe o versículo 25 do capítulo 8 de Mateus, texto lido nesta noite. Os discípulos não hesitaram em pedir socorro ao Senhor, porque eles sabiam que Jesus estava com eles. Eles sabiam que estavam enfrentando uma grande tempestade, mas sabiam que no barco estava um maior do que todas as tempestades. Os discípulos sabiam que Jesus estava do lado deles. E quando Jesus está do lado, quando Jesus está do seu lado, não hesite, não tenha dúvida.
Busque a Deus e peça a Ele o socorro. Observe que Pedro, o apóstolo Pedro, caminhou sobre as águas. E ao dado momento ele percebeu uma tempestade. Ele sucumbiu, ele desceu. Porque ele teve medo da tempestade. Mas Jesus estava do seu lado e ele sabia que Jesus estava do seu lado. E ele não perdeu tempo. Ele clamou ao Senhor. E prontamente Jesus estendeu as mãos e o levantou. Façamos, meus amados irmãos, como fez Davi. Observemos o Salmo 86, versículo 1. O salmista Davi, diante de adversidades, ele disse: inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Salmo 86, 1. Olha a situação do salmista. Ele estava necessitado da ajuda de Deus, necessitado do socorro de Deus, necessitado da providência de Deus, necessitado de ouvir ou de ver a ação de Deus. Por quê? Porque ele estava em aflição. Então ele disse: inclina, Senhor, os teus ouvidos. E olha, interessante, no próprio Salmo 86, ele fala, no versículo 7, no dia da minha angústia, clamo a ti, porquanto me respondes. Davi sabia, o salmista sabia que ao clamar ao Senhor no dia da angústia, no dia da aflição, ele ia ter a resposta de Deus. Portanto, meus amados, ouvintes da palavra de Deus, no dia da sua angústia, no dia das adversidades, clame ao Senhor, busque ao Senhor, invoque o nome do Senhor. A Bíblia diz que Ele nos ouvirá. Há pessoas que, como falamos no início, aceitam Jesus com essa promessa, né, que vendem-se por aí. Aceitou Jesus, acabou a tribulação, a pessoa não adoece, não passa por adversidades. Aí quando não é verdade, né, isso não é verdade, vai vir problemas, vai vir tribulações, doenças, etc. Aí quando a pessoa se depara em situações como essa, vai embora. Não permanece na presença de Deus. Porque não tem profundidade espiritual. Não tem raízes espirituais. Não aprenderam a palavra de Deus da forma correta. Jesus, ele contou um exemplo espetacular sobre a pessoa firme na presença de Deus e a pessoa que não tem raiz, é raso na presença de Deus. Ele diz: é como uma casa edificada sobre a rocha, a pessoa que é firme. Vem a tempestade, vem as enchentes, mas aquela casa edificada sobre a rocha, ela não cai. Mas aquela edificada sobre a areia, na primeira tempestade, acabou. Assim há pessoas. Há pessoas que estão na igreja, mas não têm essa profundidade espiritual de entender que quando está passando por uma adversidade, não quer dizer que Deus não esteja com ela. Observe os discípulos que foram para Emaús, tristes. Jesus havia há pouco sido crucificado, tinha falado para eles que iria ressuscitar dentre os mortos, iria vencer a morte. Eles caminhando para Emaús, Jesus caminhando com eles, expondo as Escrituras Sagradas, e eles não perceberam que Jesus estava com eles. Sabe por quê?
Porque a tristeza era tamanha. E eles estavam olhando naquele momento para a dificuldade. Qual era a dificuldade? A tristeza de ter perdido Cristo. Jesus havia sido crucificado. A tristeza era tão grande que eles não conseguiram perceber o Senhor Jesus do lado. E sabe o que eu aprendo? Que muitas vezes nós estamos nessa situação. Muitas vezes Jesus está do nosso lado, andando ao nosso lado. Muitas vezes até operando milagres, mas não conseguimos perceber a ação poderosa de Jesus. Ele está do seu lado. Você não está sozinho. Você está caminhando com Jesus. O Senhor está no barco. Ele caminha ao teu lado. Ele dirige a tua vida, se assim você permitir. Ele irá te conduzir para você ultrapassar os obstáculos da vida, porque Ele é poderoso. Louvado seja Deus. Entramos, meus amados irmãos, no terceiro ponto. Jesus está do lado, portanto, não pode faltar fé. Nosso terceiro ponto. Quando os discípulos, no versículo 25, despertaram o Senhor Jesus, observe que a ação do Senhor Jesus foi em censurar e exortar a pouca ou falta de fé dos discípulos. Depois ele acalmou a tempestade, mas primeiramente ele censurou a falta de fé. Se tem uma coisa que chama a atenção de Deus, é a fé, ou a falta da fé. Isso chama a atenção de Deus e chama a atenção de Jesus. Jesus despertou e disse: por que temeis, homens de pequena fé? Olha a sabedoria do Senhor Jesus. Abra aqui um parêntese. Olha a sabedoria do Mestre, do Senhor Jesus. Jesus, no seu ministério terreno, ele trabalhou cada limitação dos discípulos, sobretudo dos apóstolos. Cada limitação. E uma das grandes limitações era a falta de fé. Era uma limitação que aqueles homens possuíam naqueles momentos. Em outra oportunidade, quando Jesus expulsou um demônio de uma pessoa, ele falou também sobre a falta de fé. Era uma limitação que eles tinham. E Jesus, no seu ministério, foi trabalhando cada uma das limitações. E ele trabalhou também essas limitações dos discípulos. E a prova é que eles possuíam essa limitação, que quando Jesus foi preso, o que aconteceu? Pedro negou por 3 vezes. Os outros abandonaram, foram embora. Ficaram trancados, escondidos. Mas como Jesus havia trabalhado essa limitação, no derramamento do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, esses homens se tornaram homens corajosos, destemidos, homens cheios de fé. A prova é tão grande que esses homens morreram pregando o Evangelho, não negaram a fé, não negaram o Senhor Jesus. Mas voltando aqui, meus amados, Jesus colocou em xeque, colocou em evidência a falta de fé.
O que é que eu aprendo? O que é que nós aprendemos aqui? A fé é uma ferramenta indispensável na prática da nossa cristandade no dia a dia. Escute bem, a fé é uma ferramenta indispensável, imprescindível, não pode faltar essa ferramenta na sua vida. Não pode faltar. Essa ferramenta chamou a atenção do Senhor. Observe o que diz Hebreus 11, a definição mais clássica sobre fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Você tem que ter o firmamento sólido daquilo que se espera. A prova do que se não vê, você não está vendo. Você não recebeu o que pede, o que ora, mas você crê que vai receber. Isso é uma fé autêntica que chama a atenção do Senhor. Vou repetir de novo. Se existe uma coisa que chama a atenção de Deus, é a fé. Ou a falta da fé. Observemos o que o Senhor Jesus falou em Mateus 15, 28. Acompanhe aí na sua Bíblia, 15, 28. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Os irmãos conhecem a narrativa. Uma mulher cananeia, desesperada, buscando, lutando pela saúde de sua filha, clamando aos prantos, pedindo ao Senhor Jesus a cura da sua filha. Os discípulos mandando Jesus despedi-la. Jesus tem ali uma conversa com ela. Não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, falando a respeito da sua missão com Israel. Os cachorrinhos representam gentios. E a resposta daquela mulher chamou a atenção de Jesus. Ela disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus olha firmemente para aquela mulher e diz: ó mulher, grande é a tua fé. A fé daquela mulher chamou a atenção de Jesus. A fé daquela mulher despertou algo em Jesus. E olha que ela não era judia. Ela não era dentro da comunidade israelita. Ela era sírio-fenícia, era dentre os gentios. Mas a sua atitude chamou a atenção do Senhor Jesus por conta da sua fé. Algo semelhante aconteceu com o centurião, Mateus 8:10. Diz assim: maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ele também não era judeu. A pessoa, o centurião não era judeu, e Jesus disse: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Jesus, ele conhece o íntimo do ser humano. Ele sabe se você tem fé ou não tem. Ele sabe se eu creio ou não creio. Ele sabe se eu acredito ou não. Ele conhece os nossos pensamentos. E Jesus, vencendo o íntimo, o interior do centurião, que também rogava pela cura de um dos seus servos, Jesus disse: nem mesmo em Israel encontrei tanta fé.
Portanto, meus amados, não há como um cristão caminhar sem fé. Não há. Se a pessoa não tem fé, ela não permanecerá na caminhada. Se a pessoa não tem fé, sequer ela irá orar para que se ela não crê. Não é verdade? A pessoa não crê, vai orar. E se não ora, não tem fortaleza espiritual. Se não ora, não tem santificação, porque a oração conduz à santificação. Se não ora, não tem consagração. A Bíblia diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Mas se a pessoa não possui fé, como ela vai buscar a santificação naquilo que ela tem limitação? E meus amados irmãos, é algo que falta nos dias atuais, é a fé. Nós vemos nos dias atuais que no Brasil a igreja está raquítica, a igreja está fria, porque lhe falta fé. Não se vê mais milagres sobrenaturais, batismo com o Espírito Santo, salvação em massa, porque Deus mudou, não. O homem foi quem mudou. Nós foi que mudamos. Nós precisamos resgatar para a nossa vida essa ferramenta. Nós precisamos estar com a fé inabalável na pessoa bendita de Jesus. Ele estava no barco com os discípulos. Os discípulos, mesmo eles estando no barco, passaram pela tempestade. Eles não estavam sozinhos, eles estavam do lado. Eles fizeram algo correto, o quê? Eles pediram socorro ao Senhor. Mas foram censurados pela falta de fé. E eu vos aconselho para que nós façamos o que ele fez, ou o que eles fizeram os discípulos. Devemos pedir o refúgio, o socorro em Deus. Nas adversidades a luta é grande, é uma cura que você está pedindo. Frieza espiritual que hoje é notória no Brasil, a frieza espiritual da igreja. Qual o caminho? O caminho é olhar para o lado e perceber que Deus está do seu lado. Deus está do lado da igreja. O que falta é a igreja clamar ao Senhor. O salmista Davi disse: eu clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu. Ele me responde. Como diz o salmista, o Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Nós vemos o mundo sendo assolado por pragas, por pestes, por doenças, por pandemia. A igreja necessita urgentemente reagir, clamar ao Senhor, buscar a presença de Deus, invocar o nome do Senhor, para vermos o agir de Deus no nosso meio. Precisamos ver as ações de Deus através de nossas petições. Observe os exemplos dados nessa noite.
Dois exemplos clássicos. Exemplo de Daniel. Mesmo em uma terra longínqua, longe da sua pátria, longe da sua parentela, no meio de um povo ímpio, a promiscuidade era tamanha em Babilônia, o pecado era praticado sem pudor. Milhares de judeus foram deportados, foram levados cativos para a Babilônia. Mas observe algo interessante. A Bíblia em Daniel só cita os nomes de Daniel e seus 3 amigos. Havia outros jovens que estavam entre Daniel e seus amigos, Sedraque, Mesaque e Abednego. Havia outros jovens judeus. A Bíblia não cita os nomes, sabe por quê? Porque aqueles jovens se destacaram diante de Deus. Mesmo em uma nação ímpia, uma nação idólatra, que praticava o pecado, praticava a idolatria, eles se manteram fiéis e firmes na presença de Deus. Nesse mundo promíscuo que nós estamos vivendo, onde o pecado é praticado pelas pessoas descaradamente, sem pudor, a palavra de Deus é rejeitada, deixada do lado, ridicularizada por muitos. Mas nós precisamos, assim como Daniel e seus amigos, estar firme na presença de Deus. Bendito seja Deus. E para isso, meus amados irmãos, para encerrar, é necessário termos essa ferramenta chamada fé. Eu encerro minhas palavras aconselhando e dizendo que nós necessitamos buscar a Deus em espírito e em verdade, buscar a Deus constantemente para adquirirmos ou para fortalecermos essa ferramenta que nós temos. Nós não podemos perder essa ferramenta, a fé. E aí, chegaremos longe. Chamaremos a atenção de Deus. Como falei há pouco, se tem algo que chama a atenção de Deus é a fé ou a ausência da fé. Amém, meus irmãos?